Não era amor. Você foi um erro, disse o C e o milionário. Mas 3 anos depois, ele viu a prova do amor olhando de volta para ele com os olhos dela. Alexander Pierce estava de pé junto à janela do chão, ao teto de sua cobertura. A cidade se estendia abaixo dele como um organismo vivo de luz e movimento. Desta altura, tudo parecia pequeno, administrável, sob controle, exatamente do jeito que ele gostava. Ele era o homem que construía impérios de aço e vidro, que ditava o ritmo do progresso, que acreditava que as emoções eram passivos para pessoas sem ambição. Seu reflexo no vidro parecia tão frio quanto a noite lá fora. Terno impecável, cabelo perfeito, olhos azuis que nunca traíam fraqueza. Atrás dele, Claire permaneceu em silêncio, com os braços abraçados ao próprio corpo, como se tentasse manter o coração inteiro. Ela tinha vindo com a esperança de compreensão, talvez até de perdão, mas no fundo já sabia como isso terminaria. Quando Alexander finalmente se virou para ela, sua voz era calma e comedida, o mesmo tom que usava para fechar negócios. "Não foi amor, Claire", disse ele, cada palavra aterrissando com crueldade deliberada. "Você foi um erro." Por um momento, o rosto dela não se moveu, mas seus olhos, aqueles profundos olhos verdes, se arregalaram ligeiramente, como se o ar tivesse sido roubado de seus pulmões. Ele esperava que ela chorasse, implorasse, suplicasse para que ele retirasse o que disse. Em vez disso, ela simplesmente assentiu. "Então, espero que você nunca cometa o mesmo erro 2 vezes", ela disse baixinho, a voz trêmula, mas firme o suficiente para fazê-lo vacilar. Ele não demonstrou. Permaneceu imóvel enquanto ela passava por ele, o som de seus saltos estalando contra o chão de mármore, o leve perfume de jasmim pairando no ar muito depois de a porta se fechar atrás dela. Quando ela se foi, Alexander exalou e serviu-se de uma bebida. Ele disse a si mesmo que era a coisa certa a fazer. O amor, fosse o que fosse, apenas distraía as pessoas. Ele havia construído tudo com base na lógica e no controle, e não estava disposto a arriscar tudo por uma mulher que o fazia sentir coisas que ele não entendia. Sentimentos não eram confiáveis. Eles obscureciam o julgamento, tornavam as pessoas fracas, e ele havia jurado há muito tempo que nunca mais seria fraco. À medida que a noite se aprofundava, ele ficou sozinho no apartamento silencioso, as luzes da cidade refletindo no vidro, e tentou ignorar o leve eco da voz dela ainda soando em sua mente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Claire estava sentada em uma pequena lanchonete com uma xícara de café pela metade esfriando em suas mãos. As ruas estavam quase desertas, a chuva batendo suavemente contra as janelas. Seu reflexo parecia cansado, quase irreconhecível. Ela o amara tão completamente, tão tolamente, acreditando que em algum lugar por trás de suas muralhas havia um coração que pudesse amá-la de volta. Ela estava errada. Ela sempre soube que ele era ambicioso, que seu mundo girava em torno de poder e perfeição, mas também acreditava que poderia fazer parte desse mundo se o amasse o suficiente. Agora, à medida que a verdade se instalava, ela percebeu que o amor nunca havia feito parte do vocabulário dele. Quando finalmente voltou para casa, ela arrumou suas coisas em silêncio. Não havia muito. Algumas roupas, alguns livros, uma foto dos dois tirada antes que ele se tornasse o homem que media a vida em margens de lucro. Ela olhou para aquela foto por um longo tempo antes de colocá-la virada para baixo na mesa. Então, sentou-se na beirada da cama e deixou as lágrimas caírem. Não eram apenas por ele. Eram pela versão de si mesma que havia acreditado em contos de fadas, em redenção, na ideia de que o amor poderia mudar um homem como Alexander Pierce. Dias se transformaram em semanas.
Ela deixou o emprego, vendeu o que pôde e mudou-se para uma pequena cidade costeira a várias horas de distância. O ar lá era mais limpo, as pessoas mais simples, e o mar sempre soava como perdão. Ela encontrou trabalho em uma pequena floricultura de propriedade de uma viúva idosa que não fazia perguntas. Isso combinava com ela. O perfume de flores frescas e terra a lembrava de que a vida ainda podia ser gentil, mesmo quando o coração não era. E, no entanto, toda noite, quando fechava os olhos, ela ouvia de pé, alto e intocável, sua voz fria e definitiva. Você foi um erro. Essas palavras assombravam seus sonhos, repetindo-se infinitamente até perderem o sentido e se tornarem apenas som. Um mês depois, quando percebeu que não estava dormindo bem, culpou o estresse. Quando a comida começou a deixá-la enjoada, achou que fosse exaustão. Mas quando seu segundo ciclo atrasou, um pavor silencioso começou a florescer dentro dela. Ela comprou um teste, com as mãos trêmulas enquanto esperava o resultado. Quando viu as 2 linhas aparecerem, o mundo girou. Por um momento, ela não conseguiu respirar. Pressionou uma mão contra o estômago, não sentindo nada ainda, mas sabendo que tudo havia mudado. Não havia raiva, apenas incredulidade, seguida por uma onda de determinação feroz e trêmula. Ela se sentou perto da janela naquela noite, observando o luar se espalhar pelo chão, e sussurrou para si mesma: "Você não é um erro." Foi a primeira vez que falou desde o teste, e sua voz falhou enquanto ela dizia de novo, mais firme desta vez: "Você não é um erro." Ela não sabia como seria o futuro ou como se viraria sozinha. Mas de uma coisa ela sabia: ela nunca deixaria que as palavras de Alexander Pierce definissem seu filho. Acontecesse o que acontecesse, seria dela para proteger, amar e construir uma vida. De volta à cidade, Alexander mal notou a ausência dela. Disse a si mesmo que ela havia seguido em frente, que era o melhor. Enterrou-se no trabalho, enchendo sua agenda de reuniões, voos e prazos, até não sobrar espaço para reflexão. Ainda assim, às vezes, tarde da noite, quando o escritório estava vazio e a cidade abaixo dele se reduzia a sombras e ruídos, um pensamento passava por sua mente. O quão quieta ela estava quando partiu. Sem lágrimas, sem raiva, apenas silêncio. Isso o perturbava mais do que ele gostaria de admitir. Mas ele sempre afastava o pensamento, lembrando a si mesmo que as emoções eram irrelevantes, que o amor era uma distração e que ele havia feito o que precisava ser feito. Nenhum dos dois sabia que a escolha feita naquela noite ecoaria por suas vidas nos anos seguintes, moldando tudo o que viria a seguir. Ele achou que a havia apagado. Ela achou que havia escapado dele. Mas o destino, com sua estranha paciência, já havia começado a traçar as linhas que um dia os reuniriam, diferentes, quebrados e prontos para aprender o que o amor realmente significava. O sol da manhã filtrava pelas altas janelas de vidro do escritório de Alexander, espalhando luz sobre pisos de mármore polido e móveis caros, que pareciam perfeitos demais para serem tocados. A cidade se estendia infinitamente além do horizonte, vibrando com vida e ambição. Alexander estava sentado em sua mesa, revisando documentos com precisão mecânica, a mente focada, a expressão indecifrável. Os assistentes do lado de fora de sua porta falavam em vozes abafadas. Todos sabiam que o CEO da Pierce Holdings não era um homem a ser interrompido, a menos que fosse uma questão de importância. Ele era eficiente, afiado e implacavelmente disciplinado. No entanto, ultimamente, havia algo diferente nele, embora ninguém conseguisse nomear o quê. Ele trabalhava até mais tarde do que o normal,
Seu temperamento estava mais curto, seus silêncios mais longos. Ele não percebia, mas o vazio que cultivara por anos começara a se fechar sobre ele como uma sombra. Ele havia dito a si mesmo que o sucesso exigia sacrifícios, que as emoções eram um custo que ele não podia pagar. E, ao que tudo indicava, ele tinha tudo: dinheiro, respeito, controle. Sua empresa acabara de ganhar um contrato com o governo que o tornaria ainda mais rico. Seu nome estava na primeira página de todas as revistas de negócios e seus investidores confiavam nele cegamente. Mesmo assim, quando voltava para casa à noite para seu apartamento estéril, havia um silêncio que pressionava seu peito, algo oco que nem mesmo o som da cidade conseguia preencher. Ele se servia de uma bebida, olhava o horizonte e não sentia nada. Ou talvez sentisse demais. Ele já não tinha certeza. Às vezes, sem aviso, sua mente vagava para ela. Claire. Sempre o irritava quando isso acontecia, e, no entanto, ele não conseguia evitar. Ele se lembrava da maneira como ela costumava ficar na porta de seu escritório, sorrindo silenciosamente, nunca exigindo sua atenção, mas de alguma forma atendo de qualquer maneira. Ele ouvia a risada dela, suave, mas genuína, o tipo de som que não tinha lugar em seu mundo de ternos e prazos. Era absurdo como algo tão pequeno pudesse persistir. Ele a havia apagado. Ele lembrava a si mesmo. Ele havia feito o que era necessário. Ainda assim, o fantasma da presença dela permanecia, assombrando os cantos de sua vida perfeitamente controlada. Uma noite, após mais um longo dia de reuniões, ele voltou para casa e sentiu o cheiro de jasmim no elevador. Um perfume que alguma estranha devia estar usando, mas que o paralisou no lugar. Era o perfume dela, delicado e inconfundível. Sua garganta apertou ao entrar em sua cobertura, o silêncio agora insuportável. Serviu-se de outra bebida, mas o sabor pareceu amargo. Ele pensou em ligar para alguém, talvez um colega, talvez uma das mulheres que via ocasionalmente para evitar ficar completamente sozinho. Mas a ideia de uma conversa sem sentido o fez se sentir ainda mais cansado. Ficou perto da janela observando as luzes da cidade e, pela primeira vez, perguntou a si mesmo se talvez estivesse errado sobre alguma coisa. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, Claire construía um novo ritmo de vida. A cidade litorânea onde ela havia se estabelecido era pequena e tranquila, o tipo de lugar onde as pessoas sorriam umas para as outras na rua e o tempo parecia passar mais devagar. A floricultura onde ela trabalhava ficava na esquina de uma rua de paralelepípedos, cheia do perfume de rosas e lavanda. A dona, a senhora Whittaker, era uma mulher gentil de cabelos grisalhos e voz suave, que tratava Claire como uma filha, mas nunca se intrometia em seu passado. Claire gostava que fosse assim. A rotina a acalmava. Arrumar flores, atender clientes, fechar a loja ao anoitecer e caminhar para casa sentindo a brisa suave do oceano. Sua gravidez começava a aparecer agora, uma curva suave que ela tentava esconder sob vestidos largos. No começo, ela temeu os olhares, as perguntas, mas ninguém a julgou. As pessoas da cidade não se importavam com quem ela havia sido ou por que estava sozinha. Eles simplesmente a aceitaram. À noite, ela se sentava à beira-mar, observando a maré subir, com as mãos descansando protetoramente sobre a barriga. Ela sussurrava coisas para o bebê, pequenas promessas que não tinha certeza se conseguiria cumprir, mas nas quais queria acreditar. Ela falava sobre o mar, as flores, as estrelas e, às vezes, embora se odiasse por isso, sobre ele.
Havia noites em que ela sonhava com Alexander, embora os sonhos nunca terminassem bem. Em alguns, ele estendia a mão para ela, apenas para se transformar em vidro e se despedaçar em suas mãos. Em outros, ele ia embora. E não importava o quanto ela corresse, não conseguia alcançá-lo. Ela acordava com lágrimas no rosto e dizia a si mesma que não importava. Ela não precisava dele. Seu filho seria amado o suficiente por dois. Ainda assim, por trás da força que se forçava a demonstrar, havia uma dor silenciosa que não ia embora, uma ferida que não cicatrizava porque parte dela ainda não entendia como alguém poderia afirmar que o amor era uma fraqueza depois de saber o que ele fazia sentir. Com o passar dos meses, o bebê se tornou seu mundo. Ela começou a falar com sua barriga crescente como se fosse um amigo secreto. Você será gentil. Ela sussurrava à noite, traçando círculos suaves em sua pele. Você rirá facilmente. Você talvez tenha os olhos dele, mas não o coração dele. O seu será melhor. Às vezes, ela se perguntava se isso era verdade, se os filhos poderiam herdar mais do que a aparência. Ela esperava que não. Rezava para que qualquer parte de Alexander que vivesse em seu filho fosse apenas a bondade que ela um dia acreditou existir nele. De volta à cidade, a vida de Alexander ficou mais ocupada, mas estranhamente mais pesada. Ele não encontrava mais satisfação em suas vitórias. Seus amigos e colegas elogiavam sua garra, sua visão, mas ele se sentia distante de tudo isso. Havia momentos em que via uma criança com a mãe na rua, e algo desconhecido apertava seu peito. Ele não sabia o que era, mas a sensação perdurava muito depois de ele se virar. Às vezes, ele se pegava imaginando o que Claire estaria fazendo, onde estaria, se o odiava ou se o havia esquecido completamente. Dizia a si mesmo que não importava. No entanto, a pergunta persistia como um zumbido silencioso no fundo de sua mente. Tarde da noite, após um jantar com investidores, ele voltou ao apartamento e se viu encarando a foto emoldurada em sua mesa. Era de 3 anos atrás, tirada em um evento de caridade. Claire estava ao lado dele, sorrindo daquele jeito suave que tinha, sem saber que ele estava olhando para ela em vez de para a câmera. Ele nunca tinha se dado ao trabalho de remover a foto. Por anos, nem sequer a notara. Mas agora, a visão dela o perturbava. Ele a pegou, os dedos roçando o vidro. Por um momento, pensou em jogá-la fora. Em vez disso, colocou-a virada para baixo, serviu outra bebida e ficou em silêncio. O som da chuva lá fora batendo contra a janela, como uma pergunta sem resposta. Ele disse a si mesmo que estava bem, que era apenas fadiga. No entanto, quando foi para a cama naquela noite, sonhou com ela novamente, não como a mulher que ele havia dispensado, mas como ela estava na última vez que a viu, orgulhosa e com o coração partido, os olhos cheios de tudo o que ele se recusava a sentir. Quando acordou, seu peito doía, como se algo dentro dele tivesse mudado, embora não conseguisse nomear o que era. Em algum lugar muito distante, enquanto as ondas quebravam suavemente contra a costa, Claire se mexia durante o sono, sem saber que, em uma cidade de vidro e aço, o homem que a havia destruído começava, da maneira mais sutil e silenciosa, a desmoronar. A tempestade que varrera a costa durante a noite deixara a cidade limpa pela manhã. As ruas brilhando de orvalho e o ar do mar carregando um leve frio que sugeria o início do outono. Claire estava perto da janela de seu pequeno apartamento, segurando uma xícara de chá, o olhar no horizonte onde o céu encontrava a água. A bebê havia nascido 3 meses antes, uma menininha que ela chamou de Lily. A primeira vez que a segurou, tudo dentro dela mudou. O medo,
A solidão, a raiva, tudo se dissolveu no momento em que aqueles dedinhos envolveram os dela. Lily tinha os olhos de Alexander, incrivelmente azuis e brilhantes. E toda vez que Claire olhava para eles, seu coração doía com uma mistura confusa de amor e perda. Ela queria odiar essa parte dele, mas não conseguia. Aqueles olhos eram inocentes, puros, intocados pela crueldade dele. Eles pertenciam inteiramente à sua filha, não ao homem que havia ido embora. Os primeiros meses foram difíceis. Houve noites em que Lily chorou por horas e Claire chorou com ela, a exaustão pesando como um fardo do qual não conseguia escapar. O dinheiro estava curto, o sono era raro e seu corpo ainda doía do parto. No entanto, mesmo naqueles momentos em que o mundo parecia pesado demais, um sorriso de Lily tornava tudo suportável. Ela havia aprendido a viver um dia de cada vez, equilibrando o trabalho na floricultura com a maternidade. A senhora Whittaker a ajudava quando podia, balançando a bebê nos fundos da loja enquanto Claire montava buquês, cantarolando baixinho para acalmar as duas. A mulher mais velha nunca perguntava sobre o pai de Lily, embora às vezes Claire percebesse a compreensão nos olhos dela, uma empatia silenciosa que não precisava de palavras. Uma tarde, enquanto o sol de outono aquecia as janelas da loja, um casal entrou para encomendar flores de aniversário. Claire os cumprimentou com seu habitual sorriso calmo, mas enquanto embalava o buquê, viu as mãos unidas deles e sentiu uma pontada inesperada no peito. Ela não era amarga, não mais, mas a visão do amor, estável, simples e real, a fez perceber o quão profundamente ela havia acreditado em algo que nunca existiu. Quando o casal saiu, ela ficou muito tempo sentada na loja silenciosa, com as mãos sobre o balcão, e sussurrou para si mesma: "Você é o suficiente, Claire. Você tem que ser." À noite, quando Lily dormia, ela pegava seu caderno de desenho. Sempre amou desenhar, mas havia parado durante o tempo com Alexander, quando cada dia parecia ocupado demais e cada sonho distante demais. Agora, ela enchia as páginas com esboços do mar, da cidade e, com mais frequência, de sua filha. Havia paz naquelas horas silenciosas, no suave raspar do lápis contra o papel e no ritmo constante da respiração de Lily ao seu lado. Ainda assim, às vezes ela se pegava imaginando como seria se ele soubesse. Ele se importaria? Olharia para a filha deles e veria o que havia feito, ou se viraria as costas com a mesma facilidade de antes. Ela afastava o pensamento todas as vezes, convencendo-se de que não importava. Ele não fazia mais parte deste mundo. Havia escolhido sua vida de poder e isolamento, e ela havia escolhido a sua de amor e resiliência. Na cidade, o império de Alexander crescia, mas sua inquietação crescia com ele. Passava os dias cercado de pessoas, mas se sentia totalmente sozinho. Havia saído com outras mulheres desde Claire, lindas e ambiciosas, o tipo que entendia a linguagem do sucesso. Mas nenhuma delas ficava muito tempo. Achavam-no distante, distraído, inalcançável. Ele não conseguia explicar a elas que algo dentro de si ficara dormente, que toda vez que pensava estar perto de sentir novamente, a memória de um par de olhos verdes o parava. Ele havia enterrado sua culpa sob camadas de trabalho e ruído, mas ela sempre o encontrava no silêncio. Começou a acordar no meio da noite, com o coração acelerado, assombrado por sonhos dos quais não conseguia se lembrar totalmente. Às vezes eram com Claire, às vezes com uma criança que ele não reconhecia, uma voz pequena chamando por ele e que desaparecia antes que ele pudesse responder. Durante uma de suas noites insones, caminhou por sua cobertura, parando no piano no canto da sala. Ele não tocava há anos, desde antes de conhecê-la.
Seus dedos descansaram nas teclas por um momento antes de pressioná-las, as notas suaves preenchendo o espaço vazio. A melodia voltou a ele lentamente, hesitante, como uma língua que havia esquecido como falar. Enquanto a música se espalhava pelo cômodo, ele fechou os olhos e viu o rosto dela, a maneira como o olhara naquela última noite, não com raiva, mas com uma decepção silenciosa. Isso perfurou a parede que ele havia construído ao seu redor, deixando-o sem fôlego. Parou de tocar e olhou para as próprias mãos como se as visse pela primeira vez, percebendo que tudo o que tocava ficava frio. Por fim, na manhã seguinte, foi cedo para o escritório. Sua assistente lhe entregou uma lista de reuniões, mas ele mal a ouviu. Seus pensamentos vagavam constantemente e seu foco estava escorregando. Seu parceiro de negócios, Daniel, notou a mudança. "Você está péssimo", disse ele meio brincando durante uma reunião. "Quando foi a última vez que tirou uma folga?" Alexander deu uma risada seca. "Folgas são para pessoas que podem se dar ao luxo de parar", respondeu. Mas mesmo dizendo isso, sabia o quão vazio soava. Ele trabalhava para se manter distraído, mas as rachaduras em sua compostura começavam a aparecer. De volta ao litoral, os dias ficaram mais frios. A primeira geada apareceu nas janelas e Lily começou a engatinhar, sua risada enchendo a pequena casa. Claire nunca conhecera uma alegria assim antes. Ela sentava no chão com a filha, construindo torres de blocos de madeira e fingindo surpresa toda vez que Lily as derrubava. Era simples, imperfeito e, no entanto, parecia o tipo mais verdadeiro de felicidade. Ainda assim, havia momentos tarde da noite, quando o mundo estava quieto, em que Claire se via observando a filha dormir e sentindo o peso do que havia perdido. Não o próprio Alexander, mas o sonho que ela outrora carregara de que o amor poderia consertar tudo, de que as pessoas poderiam mudar porque você acreditava nelas. Então, uma noite, enquanto fechava a loja, ela ouviu um garotinho passando com a mãe, fazendo perguntas sobre o pai. "Para onde o papai vai à noite?" ele perguntou. E a mãe sorriu pacientemente, explicando que ele trabalhava duro para que pudessem viver bem. Claire congelou, o coração apertando no peito. Ela não sabia o que diria a Lily um dia quando ela fizesse a mesma pergunta. Não sabia como explicar que o pai dela estava vivo, mas ausente, que havia escolhido o orgulho em vez do amor. Ao trancar a loja e pisar no ar frio, ela olhou para as estrelas e sussurrou: "Por favor, que ela nunca sinta o que eu senti." Longe dali, em um apartamento de luxo cercado de vidro e silêncio, Alexander olhava para o mesmo céu noturno, sem saber que a mulher que ele outrora chamara de erro estava olhando para as mesmas estrelas, segurando a criança que ele não sabia que existia. Seus mundos estavam a quilômetros de distância. No entanto, de alguma forma, o destino já começava a puxar seus caminhos um em direção ao outro novamente, de forma lenta e silenciosa, com a paciência que só o tempo poderia compreender. Quando Lily completou 2 anos, a vida na cidade costeira havia encontrado um ritmo frágil que parecia quase pacífico. As manhãs começavam com o cheiro de sal no ar e o som das ondas batendo na costa logo atrás da floricultura. Claire aprendera a conciliar a maternidade com o trabalho e, embora muitas vezes estivesse exausta, havia um orgulho silencioso em saber que havia construído algo real do nada. Lily era curiosa e brilhante, uma criança que ria com facilidade e corria para todo lado como se temesse que o mundo desaparecesse se não o explorasse rápido o suficiente. Seu cabelo havia escurecido para um castanho quente, os cachos macios captando a luz do sol, e seus olhos azuis ainda guardavam aquela clareza sobrenatural que às vezes fazia o coração de Claire doer. Toda vez que olhava para a filha, via tanto o amor quanto a perda,
um lembrete do que já foi e do que nasceu a partir disso. As noites de Claire eram as mais difíceis. Depois que Lily dormia, ela se sentava à pequena mesa perto da janela com uma xícara de chá, o olhar vagando entre o oceano ao luar e os esboços inacabados na página à sua frente. Havia momentos em que a solidão se insinuava sem ser convidada, sussurrando dúvidas que ela tentava silenciar. Havia escolhido aquela vida, mas a escolha nem sempre apagava a dor. Às vezes, imaginava Alexander em algum lugar distante, cercado de pessoas e sucesso, sua vida continuando intacta enquanto ela estava ali, esquecida, invisível, criando uma filha que carregava os olhos dele. Então, a culpa se seguia, porque não importava o quanto se ressentisse dele, ela nunca se arrependeria do que ele havia lhe dado. Lily era sua razão, sua redenção. Enquanto isso, o mundo de Alexander começava a rachar de maneiras que ele não compreendia. Seu império ainda estava de pé, sua reputação intacta, mas havia um vazio crescente sob a superfície que ele não podia mais ignorar. Ele se movia por seus dias como uma máquina, preciso e desapegado. Mas a satisfação que antes vinha com o poder havia sumido. Em eventos sociais, ele interpretava seu papel perfeitamente. Sorrisos, apertos de mão, a confiança polida de um homem que tinha tudo. Mas quando as luzes diminuíam e os aplausos cessavam, ele não sentia nada. Sua cobertura, com sua vista panorâmica da cidade, havia se tornado uma gaiola feita de vidro e silêncio. Não sabia quando começara, mas ultimamente se pegava notando coisas que costumava ignorar. A risada de uma criança na rua abaixo da janela de seu escritório, a maneira como a luz da manhã tocava os prédios, os momentos tranquilos entre reuniões quando o mundo parecia pausar. Ele sempre descartara o sentimentalismo como fraqueza, mas algo dentro dele estava mudando, puxando-o em direção a emoções que ele não sabia nomear. Certa vez, ao passar por um parque a caminho de uma reunião, viu uma jovem mãe sentada em um banco segurando o filho. A cena o atingiu inesperadamente forte. A ternura na expressão dela, a maneira como a criança levantou a mão para tocar seu rosto, aquilo despertou algo nele que o deixou perturbado pelo resto do dia. Naquela noite, sonhou novamente. Caminhava por um nevoeiro, chamando por alguém que não conseguia ver. Então, fracamente, ouviu risadas, a risada de uma criança, e se virou para encontrar uma garotinha correndo à sua frente, a mãozinha estendida para trás, na direção dele. Ele correu atrás dela, mas ela continuava escapando cada vez mais, sua figura se dissolvendo em luz. Quando acordou, seu coração batia forte. Sentou-se na cama, o sonho grudado nele como uma névoa, e pela primeira vez em anos, sentiu medo do que havia feito, do que poderia ter perdido sem nem mesmo saber. As semanas seguintes não trouxeram alívio. Lançou-se ainda mais fundo no trabalho, tentando afogar a inquietação, mas até seus colegas notaram a diferença. Daniel o confrontou uma tarde. "Você está péssimo, Alex. Quando foi a última vez que tirou uma folga?" Alexander o dispensou com um sorriso sem humor, alegando não ter tempo para distrações, mas a verdade é que o trabalho já não o distraía. Toda vez que fechava os olhos, via flashes de uma mulher com cabelos castanhos e olhos verdes, a voz dela ecoando de alguma memória distante. Ele havia se convencido de que o amor era um erro. Mas agora, mesmo em sua ausência, o assombrava mais do que a presença jamais assombrou. Uma noite, após um longo dia no escritório, ele decidiu ir caminhando para casa em vez de pegar o carro. A cidade parecia diferente à noite, mais silenciosa, mais honesta. De alguma forma, as pessoas por quem passava não o reconheciam. Para elas, ele era apenas mais um homem de terno escuro. Por um momento, sentiu inveja delas.
do anonimato, da exaustão simples, do fato de poderem voltar para casa e ter alguém esperando por elas. Quando chegou ao seu prédio, hesitou antes de entrar. Um pensamento passou por sua mente. E se ele estivesse errado o tempo todo? E se o sucesso não significasse nada sem alguém para compartilhar? De volta à costa, Claire estava se preparando para o 3º aniversário de Lily. Economizou cada dólar de sobra, determinada a dar à filha um dia para se lembrar. A comemoração foi pequena. Um punhado de vizinhos, um bolo caseiro, alguns balões. Mas a alegria no rosto de Lily fez com que parecesse mágica. Quando os convidados foram embora e o sol começou a se pôr, Claire sentou com a filha nos degraus da varanda, a brisa do mar levantando os fios de seus cabelos. Lily encostou-se nela e perguntou com uma voz sonolenta: "Mamãe, eu tenho um papai?" A pergunta a perfurou como uma lâmina. Ela congelou por um momento antes de responder suavemente: "Você tem a mim, querida, e isso é o suficiente." Mas, mais tarde naquela noite, depois que Lily adormeceu, Claire ficou sentada sozinha no escuro, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia feito o possível para enterrar o passado, mas ele tinha um jeito de voltar pela boca de uma criança inocente. Ela não sabia que, na mesma noite, em uma cidade a centenas de quilômetros dali, Alexander estava em sua varanda, olhando para o horizonte sem fim, uma bebida intocada na mão. O vento estava frio, as estrelas fracas, e pela primeira vez em anos ele sussurrou o nome dela. Não sabia por quê. Disse a si mesmo que era apenas uma memória vindo à tona, nada mais. Mas, no fundo, algo nele começava a despertar, uma voz silenciosa que estivera calada por tempo demais, sussurrando que a vida que construíra não era uma vitória, mas uma punição. Nenhum dos dois sabia ainda, mas a distância entre eles já estava começando a diminuir. O mesmo destino que uma vez os separou estava lenta e pacientemente se preparando para reuni-los novamente. O vento na cidade trazia o leve cheiro de chuva naquela manhã, roçando nas paredes de vidro do escritório de Alexander como se tentasse atravessá-las. Ele estava perto da janela com um café intocado, seu reflexo pairando sobre a linha do horizonte. Reuniões lotavam sua agenda, relatórios o aguardavam em sua mesa e o telefone piscava com mensagens exigindo atenção, mas nada daquilo parecia importar. Havia um vazio que o sucesso já não mascarava. Passara anos construindo tudo o que as pessoas admiravam. E, no entanto, não havia uma única pessoa para quem ele pudesse ligar e simplesmente conversar. Ele achava que a solidão significava controle, que o tornava intocável, mas agora parecia apenas uma punição. Perguntava-se, não pela primeira vez, onde Claire estaria, se havia seguido em frente, se o odiava ou se ao menos pensava nele. Odiava-se por se perguntar. A ideia de que ela ainda tinha poder sobre ele o enfurecia. Mas por trás dessa raiva havia culpa aguda e constante. Mais tarde naquele dia, ele participou de um evento de caridade patrocinado anualmente por sua empresa. Apertou mãos, fez um discurso bem polido e posou para fotos. Os aplausos soaram ocos. Enquanto caminhava pela multidão depois, seu olhar parou em uma garotinha brincando perto do palco. Ela não devia ter mais de 3 anos, com cachos cor de luz do sol e olhos tão brilhantes que pareciam conter o mundo inteiro dentro deles. Por uma fração de segundo, seu peito apertou com algo que ele não soube explicar. A menina virou-se e riu de algo que a mãe disse, e ele sentiu uma dor estranha percorrê-lo. A expressão gentil da mãe, a forma como olhava para a filha, aquilo mexeu com algo enterrado no fundo, um anseio que ele não sabia nomear. Naquela noite, não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto daquela criança, e atrás dele, um outro rosto que ele havia tentado esquecer. Do outro lado do país, a vida havia se tornado estável para Claire e Lily.
A floricultura continuava a crescer e os moradores adoravam o trabalho dela. Claire aprendera a sorrir novamente, embora ainda houvesse momentos em que memórias antigas surgiam inesperadamente, como cicatrizes fracas que nunca desapareceriam completamente. Lily havia se tornado uma criança curiosa e cheia de energia, que adorava correr atrás das gaivotas na praia e colher flores silvestres para a mãe. Era a luz de todos os lugares onde entrava, e Claire frequentemente se pegava pensando que a filha carregava algo puro que nem a dor nem o tempo podiam tocar. Aos domingos, caminhavam pelo pier, a mãozinha de Lily segurando a dela com força. E por aquelas poucas horas, Claire se permitia acreditar que estavam completas. Ela havia se convencido de que o pequeno mundo delas era suficiente. Mas o destino raramente deixa a paz imperturbada. Uma tarde, enquanto Claire e Lily estavam na cidade, um grupo de construtores chegou para discutir os planos de um novo resort no litoral. Claire os ouviu enquanto entregava flores no café local. O nome do líder deles fez seu coração parar. Pierce Holdings. Seu pulso acelerou, as mãos tremendo ao colocar o buquê no balcão. Não podia ser ele, pensou. Havia outros Pierces no mundo, mas o nome, a empresa, a maneira como foi dito, soou familiar demais. Naquela noite, depois de colocar Lily na cama, pesquisou o nome na internet em seu velho laptop. A primeira coisa que viu foi o rosto dele. Alexander Pierce. A fotografia dele a encarava em um artigo de negócios sobre projetos de expansão e lucros recordes. Ele parecia mais velho, mais afiado de alguma forma, mas ainda inconfundivelmente ele. A visão causou um arrepio nela. Por anos, construíra sua vida acreditando que seus caminhos nunca mais se cruzariam. Agora, a possibilidade disso a apavorava. Na cidade, Alexander não fazia ideia do quão perto estava do mundo dela. Ele havia concordado em inspecionar pessoalmente o terreno onde o resort seria construído. Quando sua assistente mencionou a cidade litorânea, ele mal tirou os olhos dos papéis. "Agende para a semana que vem", ele disse, sem saber que o destino já o estava guiando em direção a um lugar que ele achou que nunca veria. Na segunda-feira seguinte, ele chegou com uma pequena equipe, o ar cortante com sal e vento. Enquanto o carro passava pelas ruas estreitas, algo nele se agitou, uma familiaridade estranha, como se já tivesse estado ali em outra vida. Ele não sabia por que o som do oceano fazia seu peito apertar. Enquanto isso, Claire tentava manter a compostura, mas a tensão era impossível de esconder. A senhora Whittaker notou imediatamente. "Você está distraída, querida", ela disse suavemente, enquanto arrumavam tulipas juntas. Claire deu um sorriso fraco e mudou de assunto. Naquela noite, sonhou com ele pela primeira vez em anos. No sonho, ele estava perto do mar, parecendo perdido, a voz baixa quando chamou o nome dela. Quando acordou, seu coração batia forte. Foi até o quarto de Lily e a observou dormir, o pequeno corpo encolhido sob um cobertor coberto de estrelas. "Você nunca conhecerá essa dor", Claire sussurrou. "Não se eu puder evitar." A manhã seguinte amanheceu cinza e enevoada. Alexander saiu do carro perto do local e inspirou profundamente. O ar era diferente do da cidade. Cheirava a vida, cheio de sal e memória. Enquanto caminhava pelos penhascos com o gerente do projeto, seus olhos captaram um movimento abaixo. Uma mulher empurrando um carrinho no calçadão. Ele não conseguiu ver o rosto dela com clareza, mas algo na postura, na curva dos ombros, fez seu coração acelerar. Ele se forçou a desviar o olhar, descartando o pensamento. Ainda assim, a imagem ficou com ele o dia todo. Quando parou na praça da cidade mais tarde, algo o atraiu em direção a uma pequena floricultura na esquina,
Parecia aconchegante e convidativa, cheia de explosões de cor, mesmo na luz fraca da tarde. Uma mulher estava lá dentro, arrumando flores, o cabelo preso frouxamente na nuca. Ele se aproximou, o sino acima da porta tocando suavemente quando ele entrou. Ela se virou e o tempo parou. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O rosto dela era o mesmo, embora mais suave agora, mais velho de uma maneira que a tornava ainda mais bonita. Seus olhos verdes se arregalaram, o choque piscando neles antes que ela se recompusesse. Ele sentiu todo o fôlego abandonar seu corpo enquanto sussurrava. Claire! Ela ficou parada, as mãos agarradas ao balcão, a voz firme quando finalmente falou. O que você está fazendo aqui? Ele engoliu em seco, incapaz de encontrar as palavras. Eu não sabia. Eu não esperava. Ele olhou em volta, como se a própria sala pudesse explicar o que ele estava sentindo. Você mora aqui? Ela assentiu, a expressão ilegível. Sim, há 3 anos. Ele quis dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas antes que pudesse, uma voz pequena chamou dos fundos da loja. Mamãe! Uma garotinha apareceu, os olhos azuis brilhantes, um sorriso largo. Correu em direção a Claire e abraçou a perna dela. Alexander congelou, seu mundo se reduzindo à criança diante dele. A semelhança era inegável. Os mesmos olhos, o mesmo cabelo. Sua respiração falhou quando a constatação o atingiu em cheio, deixando-o sem palavras. Claire encontrou o olhar dele, a expressão calma, mas na defensiva. Esta é Lily, ela disse em voz baixa. Minha filha. Ele não conseguia falar, mal conseguia respirar. Todas as paredes que construíra ao redor de si desmoronaram em um instante. Pela primeira vez na vida, Alexander Pierce entendeu o que significava perder tudo sem sequer saber que era seu. O silêncio que se seguiu pareceu quase físico, espesso e pesado o suficiente para preencher a pequena floricultura. Alexander ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar da menininha agarrada à perna de Claire. Sua mente disparou, mas nenhum pensamento coerente se formou. Apenas fragmentos. Os olhos dela, o sorriso, a risada ecoando fracamente no ar. Cada detalhe o atingiu com dolorosa clareza, e naquele momento ele soube a verdade sem precisar perguntar. Ele nunca acreditara no destino, mas ao olhar para a criança diante dele, sentiu-o esmagá-lo como uma onda da qual não podia escapar. A voz de Claire cortou seus devaneios, calma, mas tensa. Você deveria ir, ela disse suavemente, a mão escovando o cabelo de Lily com delicadeza, como se para protegê-la da tensão. Não há nada aqui que você precise explicar ou consertar. É tarde demais. As palavras dela o cortaram mais fundo do que a raiva jamais faria. Ele abriu a boca, mas a voz falhou. Queria dizer a ela que não sabia. Que se soubesse, ele conteve-se. As desculpas soavam vazias até mesmo em sua mente. Por anos, ele escolherá não olhar para trás, não perguntar, não se importar. Havia dito a si mesmo que ela estava bem, que tinha seguido em frente, que o que eles tiveram não significou nada. Mas estando ali com sua filha olhando para ele com olhos curiosos e confiantes, o peso de cada decisão egoísta desabou. Ele assentiu uma vez, de leve, depois virou as costas e saiu, o sino acima da porta ecoando como uma sentença. Claire desabou na cadeira mais próxima assim que ele saiu, o coração martelando no peito. Lily puxou sua manga, perguntando inocentemente, Mamãe, quem era aquele homem? Ela hesitou, buscando uma resposta que não desfizesse o frágil pedaço do mundo delas. Apenas alguém de muito tempo atrás, disse baixinho, forçando um sorriso.
Lily aceitou facilmente, a atenção já se voltando para as flores no balcão. Claire a observou, uma mistura de amor e medo se retorcendo por dentro. Ela sempre soube que esse dia poderia chegar, mas não esperava que a atingisse com tanta força. Ver Alexander novamente revirou tudo o que ela havia enterrado. Dor, raiva, saudade e, ainda assim, debaixo de tudo aquilo, havia algo que ela não queria nomear. O fraco lampejo do que um dia foi. Alexander não voltou ao hotel de imediato. Caminhou pela cidade sem rumo, seus pensamentos uma tempestade. O vento do mar castigava sua pele, mas ele mal sentia. Cada rua, cada som parecia zombar dele. Acabou no pier, olhando para o horizonte, as ondas quebrando sob ele. Pensou no dia em que se afastou de Claire, a arrogância em suas palavras, a fria certeza de que estava fazendo a coisa certa. Não foi amor, ele dissera. A lembrança o atingiu como um golpe. Pressionou as mãos contra a grade, o maxilar tenso enquanto tentava controlar a tremedeira que tomava seu corpo. Ele não sabia como dar sentido ao que sentia. Choque, arrependimento, uma culpa tão crua que quase o deixava enjoado. Na manhã seguinte, ele não conseguiu ficar longe. Disse a si mesmo que precisava de respostas, mas, no fundo, sabia que não era apenas isso. Precisava vê-la novamente, ver a criança que carregava seu rosto e a graça dela. Quando entrou na loja, Claire levantou os olhos imediatamente, a expressão na defensiva. "Você não deveria estar aqui", ela disse baixinho. "Você disse isso ontem", ele respondeu, a voz rouca. "E mesmo assim, aqui estou." Ela largou as flores que estava arrumando e o encarou diretamente. "O que você quer, Alexander?" Ele hesitou, lutando para encontrar palavras que não soassem como mentiras. "Eu só quero conversar." Ela soltou uma risada sem humor. Conversar. Depois de 3 anos de silêncio, depois de me chamar de erro, a voz dela tremeu, mas a compostura não se quebrou. "Você fez sua escolha, Alexander. Você queria liberdade. Você a conseguiu. Agora, por favor, não nos arraste de volta para o seu mundo só porque de repente se sente culpado." Ele deu um passo à frente, baixando a voz. "Eu não sabia sobre ela." Os olhos de Claire faiscaram com uma mistura de dor e desafio. "Você não quis saber. Há uma diferença." A verdade nas palavras dela o atingiu com mais força do que esperava. Queria discutir, explicar que era jovem e tinha medo, que não sabia como amá-la sem perder o controle. Mas tudo aquilo parecia pequeno demais agora, tarde demais. Ficaram em silêncio por um longo momento, até Lily aparecer dos fundos da loja novamente, segurando um pequeno maço de margaridas. "Olha, mamãe, fiz uma coisa para você." Ela disse alegremente. Então notou Alexander e sorriu para ele com a bondade desprotegida que só uma criança poderia oferecer. "Oi." A saudação simples o atingiu mais do que qualquer acusação. "Oi", ele conseguiu dizer, a voz mal se mantendo firme. Ela inclinou a cabeça. "Você tem os mesmos olhos que eu", disse dando uma risadinha. A respiração de Claire falhou, e ela rapidamente desviou a atenção de Lily. "Querida, por que não coloca essas flores na água?" A garotinha assentiu e saiu saltitando. Quando ela se foi, Alexander falou em voz baixa. "Por favor, deixe-me fazer parte da vida dela." O rosto de Claire endureceu. "Não, você não pode decidir isso agora. Você teve sua chance." Ele deu um passo mais perto, desesperado. "Ela é minha filha." A voz dela se elevou, não de raiva, mas de angústia. "Ela é todo o meu mundo, Alexander. Você não pode simplesmente entrar e reivindicá-la porque de repente se lembrou de como sentir." A sala ficou silenciosa novamente, as palavras dela pesando no ar. Ele olhou para ela, percebendo que não estava apenas com raiva, ela estava com medo. Medo de que ele pudesse tirar a pouca estabilidade que ela construíra.
medo de que ele as machucasse novamente. Ele engoliu em seco e disse baixinho: "Eu não vou a lugar nenhum, não desta vez." Depois que ele saiu, Claire trancou a porta e encostou-se nela, tremendo. Não sabia o que a apavorava mais, que ele pudesse ir embora de novo ou que pudesse ficar. Olhou para Lily através da porta de vidro nos fundos, a filha cantarolando enquanto brincava com as flores. Clary colocou a mão no coração e sussurrou: "Não vou deixar que ele nos quebre de novo." Mas mesmo dizendo isso, ela sabia que não seria tão simples. Alexander passou a noite no hotel sem conseguir dormir, repassando cada momento na mente. O olhar no rosto de Claire, o som da voz dela, a inocência nos olhos de Lily, tudo o assombrava. Pela primeira vez, sentiu o peso total do que havia perdido. Não apenas os anos separados, mas a chance de estar lá na primeira palavra, em cada aniversário, em cada momento de riso. Percebeu que seu sucesso havia custado mais do que ele jamais poderia medir. Ao amanhecer sobre o oceano, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Faria o que fosse necessário para consertar as coisas. Não para reconquistar Claire, não para apagar o passado. Sabia que isso era impossível, mas para ser o pai que a filha merecia. O que ele não sabia era que a redenção exigiria dele mais do que ele já havia dado a qualquer pessoa, e que o amor, o tipo de amor que outrora descartara como fraqueza, logo o testaria de maneiras que império nenhum havia feito. Os dias seguintes pareceram como caminhar por uma tempestade da qual nenhum dos dois conseguia escapar. Claire o evitava o máximo que podia, recusando-se a atender suas ligações e fechando a floricultura mais cedo quando via o carro dele estacionado por perto. No entanto, Alexander continuava voltando, parando do outro lado da rua em silêncio, esperando que ela falasse com ele. Não gritava, não exigia, não usava a força do poder ou do dinheiro, simplesmente esperava. Ele passara anos comandando o mundo com palavras, mas agora o silêncio era sua única arma e o aterrorizava a sensação de se sentir tão impotente. Observava pelo vidro enquanto ela trabalhava, o coração apertando cada vez que Lily corria para cumprimentar um cliente ou entregava uma flor a Claire, o riso da criança o cortando como luz através da névoa. Queria dizer a ela que sentia muito, mas, desculpe, parecia pequeno demais, tarde demais. Uma noite, depois do fechamento, ele encontrou coragem para se aproximar novamente. Ela estava trancando a porta quando ele falou em voz baixa: "Clary, por favor, só me deixe falar." Ela não se virou no começo, a mão apertando a chave, os ombros tensos. "Você já disse tudo o que importava, Alexander. Anos atrás." A voz dela carregava exaustão, não raiva, e isso o machucou ainda mais. "Eu sei que não posso desfazer o passado," ele disse, dando um passo à frente. "Mas posso tentar estar aqui agora, por ela, por você." Ela riu amargamente. "Por mim? Você deixou muito claro que eu fui um erro. Lembra?" As palavras o atravessaram, mas ele não recuou. "Eu me lembro de cada palavra," disse baixinho, "e eu me arrependo de cada uma delas." Ela se virou então, finalmente encontrando o olhar dele. "O arrependimento não apaga o que você fez," disse ela. "Não apaga as noites em que chorei, imaginando como iria criar uma filha sozinha. Não apaga o medo, a vergonha, a maneira como você me fez duvidar de mim mesma. Você não pode aparecer agora e reescrever a história." Ele assentiu lentamente, aceitando cada palavra como um golpe. "Não estou tentando reescrever," disse ele. "Só estou pedindo para fazer parte do que vem a seguir." A sinceridade na voz dele a fez vacilar por um momento, mas então ela balançou a cabeça. "Você não entende, Alexander.
Você entra e sai da vida das pessoas como se fosse uma sala de reuniões. Acha que o controle conserta tudo, mas isto não é um negócio. Esta é uma garotinha que não sabe nada sobre corações partidos, e não vou deixar que ela aprenda isso com você. Por um longo momento ficaram em silêncio, ouvindo apenas o som do mar ao longe. Ele finalmente disse: "Deixe-me provar então. Você não me deve confiança, mas deixe-me conquistá-la." Claire hesitou, dividida entre a raiva e a dor fraca de algo que se recusava a morrer. Ela soltou o ar lentamente. "Você não pode se aproximar dela a menos que eu permita. Você não vai dizer a ela quem você é." "Ainda não. Ela é muito jovem para entender." Ele concordou instantaneamente, o alívio o lavando de forma tão visível que quase quebrou a resolução dela. "Eu prometo," ele disse. Nos dias que se seguiram, Alexander manteve distância, mas permaneceu perto o suficiente para cumprir sua promessa. Ele passava na loja para comprar flores, às vezes apenas ficando em pé quieto, enquanto Claire trabalhava, uma presença cautelosa, quase gentil. No começo, ela o ignorou completamente, tratando-o como qualquer outro cliente. Mas, com o tempo, começou a notar pequenas mudanças. Como ele se portava de maneira diferente, como não tentava mais dominar o ambiente. Parecia mais quieto, humilde, de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Uma tarde, quando a loja estava movimentada, ele viu Lily lutando para alcançar um vaso em uma prateleira alta e instintivamente interveio para ajudar. "Cuidado", disse ele suavemente, segurando o vaso firme enquanto ela sorria para ele. "Obrigada, moço." Ela cantarolou, e ele sorriu, apesar da dor no peito. Claire assistiu à cena de trás do balcão, o coração em conflito. Naquela noite, ela se sentou na varanda, olhando para o mar escuro, enquanto Lily dormia lá dentro. Não podia negar que Alexander havia mudado, ou pelo menos estava tentando. Ainda assim, não confiava nele. Pessoas como ele não se transformavam do dia para a noite. E, no entanto, havia algo real na maneira como ele olhava para a filha deles, algo que ela não tinha visto antes. Queria acreditar, mas acreditar significava arriscar tudo de novo, e não tinha certeza se sobreviveria a outro coração partido. Enquanto isso, Alexander travava sua própria batalha. Cada encontro com Lily o despedaçava de maneiras que ele não conseguia descrever. Ele havia enfrentado competidores implacáveis, fechado acordos impossíveis, ficado em salas cheias de poder e ambição sem nunca sentir medo. Mas agora vivia com o medo constante de perder algo que nunca tivera de verdade. Começou a visitar a cidade com mais frequência, às vezes caminhando sozinho pelo calçadão, outras vezes sentado no mesmo banco perto da loja, observando de longe. Não se aproximava a menos que Claire permitisse, respeitando a linha invisível que ela traçara. A paciência que isso exigia quase o destruiu. Mas, pela primeira vez, ele não tentava controlar o resultado, apenas esperava, aprendendo o que significava amar sem possuir. Uma noite chuvosa, Claire o encontrou sentado do lado de fora da loja, encharcado, segurando um pequeno buquê embrulhado desajeitadamente em papel. "Você vai pegar pneumonia", disse ela asperamente, aproximando-se com um guarda-chuva. Ele olhou para ela, o cabelo grudado na testa, a expressão indecifrável. "Eu queria trazer isso", disse, entregando-lhe as flores. "Para a Lily." Ela as pegou hesitante. "Você podia ter deixado na porta", disse, mas seu tom se suavizou. "Você não precisa fazer isso." Ele deu um sorriso fraco. "Eu sei, mas eu quero." Algo naquela troca silenciosa mudou entre eles. Não era perdão. Ainda não. Mas o gelo começou a rachar.
Ao longo das semanas seguintes, ela lhe permitiu pequenos momentos, ajudar na loja aos finais de semana, juntar-se a elas para caminhadas curtas, sentar com Lily no parque enquanto Claire observava à distância. Para surpresa dela, ele nunca forçou a barra, não pedia mais do que ela oferecia. Ouvia quando ela falava, mesmo quando as palavras carregavam raiva ou dor. E pela primeira vez, ela viu o homem por baixo da armadura. O homem que havia perdido o rumo e estava tentando desajeitadamente encontrá-lo de novo. Uma tarde, Lily correu até ele com um desenho na mão. "Olha", ela disse com orgulho. "É você, a mamãe e eu." Ela apontou para os bonecos de palito com cores brilhantes e sorrisos largos. Alexander sentiu a garganta apertar ao ver uma quarta figura desenhada ao lado delas, com cabelo castanho e olhos azuis. "Quem é esse?" ele perguntou baixinho. "É você", ela disse simplesmente. Ele olhou para Claire e, por um momento, nenhum dos dois conseguiu falar. Era uma coisa pequena, o desenho de uma criança, mas pareceu o começo de algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Pela primeira vez em anos, Alexander sentiu esperança. Não o tipo de esperança que vem com sucesso ou ambição, mas o tipo humano e frágil que vivia em silêncio no coração. E embora Claire ainda guardasse o seu, não podia negar que algo dentro dela também começara a mudar. As paredes que construíra para mantê-lo afastado estavam desmoronando, não pela persistência dele, mas pela ternura que ela via crescer nele. O homem que outrora afirmara que o amor era fraqueza, agora aprendia que o amor era a única força que poderia salvá-lo. A primavera chegou silenciosamente à cidade litorânea, lavando o peso cinzento do inverno com ventos suaves e explosões de cores do mar. A floricultura floresceu mais brilhante do que nunca, suas janelas cheias de tulipas e rosas que pareciam espelhar a cura silenciosa que ocorria dentro dos corações daqueles que cruzavam a sua soleira. Claire começara a baixar a guarda de maneiras pequenas e cuidadosas. Embora nunca fosse admitir em voz alta, a presença de Alexander tornara-se parte de seus dias, não de modo intrusivo, mas constante, como a maré que ia e vinha em ritmo previsível. Ele ainda era cauteloso perto dela, nunca ultrapassando limites, nunca presumindo nada, mas cada semana que passava trazia novos fragmentos de conexão. Uma risada compartilhada, uma caminhada silenciosa, um momento de silêncio que já não pesava. Lily o adorava. Para ela, ele era simplesmente o Sr. Alex, o homem gentil que comprava sorvete e contava histórias sobre cidades distantes e prédios que tocavam o céu. Às vezes, ele a buscava na escola quando Claire estava ocupada, e ela falava sem parar o caminho todo até em casa, enquanto ele escutava, com um sorriso suave e desarmado. Cada palavra que ela dizia parecia um presente, cada risada um lembrete dos anos que ele havia perdido e não podia recuperar. Vê-la crescer, ouvir a voz dela chamar seu nome. Era ao mesmo tempo alegria e punição, um lembrete constante da vida da qual ele dera as costas e que agora estava desesperado para recuperar. Uma noite, depois de fechar a loja, Claire o encontrou esperando do lado de fora, enquanto o sol se punha no horizonte. A luz bateu no cabelo dele e, pela primeira vez, ela notou o quanto ele parecia cansado. Não a exaustão do trabalho, mas a de um homem que carregara arrependimento por muito tempo. "Você tem estado calado ultimamente", ela disse, recostando-se no batente da porta. Ele sorriu de leve. "Tenho pensado." Ela cruzou os braços, tentando soar casual. "Isso parece perigoso." Ele riu baixinho, depois ficou sério. "Tenho pensado no quanto eu perdi, em quanto tempo eu não posso devolver." Seus olhos encontraram os dela então, e ela viu algo cru ali.
algo que ele não escondia. Não espero perdão, Claire. Só quero que saiba que estar aqui com você, com ela, é a primeira vez na minha vida que sinto que estou onde deveria estar. Ela não soube o que dizer. As palavras pairaram entre eles como vidro frágil, bonitas, mas perigosas. Parte dela queria acreditar nele, confiar que aquele homem que outrora partira seu coração não era mais o mesmo. Outra parte sussurrava cautela, lembrando-a das noites em que chorou sozinha, das promessas que ele nunca fez porque achava que o amor estava abaixo dele. No entanto, olhando para ele agora, não podia negar a verdade naqueles olhos. Não havia mais arrogância, nem distância. Apenas a dor silenciosa e paciente de um homem que havia aprendido a humildade da maneira mais difícil possível. À medida que as semanas se transformavam em meses, o equilíbrio frágil deles cresceu para algo real. Não deram um nome, não apressaram, mas estava presente em cada gesto. Ele passou a ajudar mais na loja, aprendendo a enrolar buquês, a cuidar das pétalas frágeis sem esmagá-las. Claire o provocava sobre suas mãos desajeitadas, e ele sorria, fingindo não se importar, enquanto ficava secretamente orgulhoso quando finalmente acertava. As pessoas da cidade já haviam se acostumado a vê-los juntos. Alguns sussurravam, outros sorriam cúmplices, mas Claire ignorava as fofocas. Por uma vez, ela estava vivendo em seus próprios termos. Então, uma noite, enquanto caminhavam pela praia com Lily entre eles, Alexander parou de repente. O céu estava pintado de ouro e violeta, e o vento trazia o som das ondas como as batidas de um coração. Clary, ele disse, a voz tremendo de leve. Ela se virou, confusa. O que foi? Ele se ajoelhou na areia, colocando a mão no bolso do casaco. Por um momento, ela achou que seu coração fosse parar. Não, ela sussurrou, meio com medo, meio sem fôlego. Por favor, não faça isso se for apenas por culpa. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos nos dela. Isso não é culpa. Esta é a única coisa na minha vida da qual tenho certeza. Ele abriu a pequena caixa, a luz do sol refletindo no anel lá dentro. Eu costumava pensar que o amor era fraqueza. Eu estava errado. É a única coisa que já me fez querer ser alguém melhor. Você e Lily, vocês são o meu lar. Lágrimas encheram os olhos dela antes que pudesse impedi-las. Ela havia dito a si mesma que nunca o deixaria perto o suficiente para machucá-la de novo. Mas naquele momento, todas as paredes que construíra começaram a cair. Lily olhava de um para o outro, confusa, mas sorrindo. Mamãe, você está chorando? Perguntou suavemente. Claire riu, em meio às lágrimas, e balançou a cabeça. Não, querida, não de verdade. Ela olhou para Alexander, a voz trêmula. Você me quebrou uma vez, ela disse baixinho, e eu sobrevivi. Eu construí uma vida sem você, mas se eu disser sim agora, é porque eu quero você na vida que eu construí, não porque preciso ser salva. Ele assentiu, a voz rouca de emoção. Eu não iria querer de outro jeito. Quando ela disse sim, o som do mar se ergueu ao redor deles como aplausos. Lily bateu as mãozinhas, sem entender muito bem, mas sentindo a alegria, e os três ficaram ali na luz dourada. Uma família que não nascera da perfeição, mas da dor, do perdão e de um amor que levou anos para encontrar sua verdade. Meses depois, a floricultura estava cheia de risadas e luz do sol. Claire ainda trabalhava lá todos os dias, mas agora Alexander costumava acompanhá-la de manhã, antes de ir para seu escritório menor e mais silencioso. Ele havia se afastado do império da cidade, escolhendo algo mais simples, mais perto delas. Os desenhos de Lily cobriam as paredes,
brilhantes com cores e corações, e os clientes sempre sorriam ao ver os três juntos. A cidade sussurrava menos agora. A história havia passado de fofoca a algo parecido com uma lenda. Um homem que achava que podia comprar o mundo e, em vez disso, encontrou tudo o que precisava em uma pequena cidade litorânea. Às vezes, quando as noites estavam calmas, Claire e Alexander sentavam-se do lado de fora, observando as ondas enquanto Lily brincava por perto. Ela apoiava a cabeça no ombro dele, e ele passava o braço ao redor dela, o silêncio entre eles não sendo mais frio, mas cheio de paz. Ele frequentemente pensava na facilidade com que poderia ter perdido isso. Como uma frase cruel quase lhe custara tudo. Toda vez que olhava para Claire e para a filha, sabia que a vida havia lhe dado uma segunda chance, e dessa vez não a desperdiçaria. O amor o aterrorizara no passado. Agora o mantinha com os pés no chão. E enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o mundo em uma luz suave, Alexander Pierce finalmente entendeu o que significava ter tudo. E não tinha nada a ver com